Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução elaborada pelos Estados Unidos que apoia o plano de paz de Trump para Gaza. Donald Trump anunciou que irá vender caças F-35 a Riad na véspera da chegada do príncipe herdeiro saudita aos Estados Unidos. A Comissão Europeia insta Estados-membros a cobrirem necessidades militares e financeiras da Ucrânia, estimadas em 135 mil milhões de euros. Ucrânia fecha acordo com França para a compra de até 100 caças Rafale. Será válido por 10 anos. Primeiro-ministro polaco considera a explosão em linha ferroviária perto de Varsóvia um ato de sabotagem. O plano dos Estados Unidos para Gaza foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A votação aprova o plano de paz do presidente Donald Trump, também conhecido como plano de cessar-fogo de 20 pontos. Este inclui a criação de um conselho liderado por Trump para supervisionar a governação e reconstrução em Gaza, além de solicitar a criação de uma força internacional para ajudar a manter a estabilidade. Embora a proposta apresente um possível caminho para um Estado palestiniano independente, continua sem apresentar um cronograma ou quaisquer garantias. 13 dos 15 Estados-membros votaram a favor da resolução. A Rússia, que apresentou uma proposta separada sobre Gaza na semana passada, juntamente com a China, absteve-se na votação. Trump aplaudiu a votação e descreveu-a como uma das maiores aprovações da história das Nações Unidas. O Hamas, por outro lado, opôs-se à resolução. O grupo acredita que esta não atende às demandas políticas e humanitárias do povo palestiniano e que não salvaguarda os seus direitos. O presidente dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que irá vender caças F-35 à Arábia Saudita, apesar dos receios dentro da sua administração quanto ao negócio. A afirmação de Trump surgiu na véspera da tão aguardada visita do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, a Washington, que será a sua primeira em mais de 7 anos. They want to buy. They've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. Alguns membros do governo de Trump têm-se mostrado cautelosos face a possíveis atritos com Israel, numa altura em que o presidente dos Estados Unidos está a tentar normalizar as relações entre Tel Aviv e Riad. Na sexta-feira, Trump disse esperar que a Arábia Saudita aderisse aos Acordos de Abraão, um pacto que formalizou as relações comerciais e diplomáticas entre Israel e um trio de nações árabes. Ursula von der Leyen pediu aos países da União Europeia que apresentem um plano até dezembro para colmatar o déficit de financiamento da Ucrânia. Com base nas projeções do FMI, segundo as quais a guerra poderá terminar até ao final de 2026, as necessidades orçamentais e militares da Ucrânia para os próximos 2 anos ascendem a 135 mil milhões de euros. Numa carta enviada na segunda-feira, a Presidente da Comissão Europeia apresentou 3 opções diferentes para prestar apoio financeiro adicional a Kiev. Uma das opções seria 90 mil milhões de euros em contribuições bilaterais. A assistência seria paga como uma subvenção não reembolsável e contabilizada no Orçamento Nacional de cada Estado-membro. Outra seria a dívida conjunta. Os juros teriam de ser cobertos por garantias nacionais ou pelo Orçamento Comum do Bloco. Por último, 140 mil milhões de euros de empréstimo com base nos ativos russos congelados. Kiev só seria convidada a reembolsar o empréstimo depois de Moscovo concordar em compensar os danos. Receando potenciais ramificações legais, a Bélgica tem-se oposto repetidamente à concessão de empréstimos de reparação a Kiev com base em ativos russos detidos no Euroclear, um grupo de infraestruturas do mercado financeiro sediado em Bruxelas. A reunião de von der Leyen com o primeiro-ministro belga Bart de Wever na passada sexta-feira para fazer avançar as conversações resultou até agora em progressos limitados. A Ucrânia fechou um acordo para comprar até 100 caças Rafale à França. O momento aconteceu na base aérea de Villacoublay, 13 km a sudoeste de Paris. O presidente ucraniano, Zelensky, assinou uma carta de intenções juntamente com o homólogo francês, Macron. O acordo será válido por 10 anos. Avec cet accord, nous continuons à miser sur le rapprochement et l'intégration de nos industries de défense pour continuer à soutenir l'Ukraine
la modernisation de ces forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe et la dissuasion contre l'agression. Et nous le faisons dans la durée. Zelensky fala de uma parceria histórica. Além dos caças, a Ucrânia vai também adquirir drones e sistemas de defesa. Дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, САМ-Ті, по 6 пускових. Ну це деталі, напевно, це для когось технічні деталі, а для нас це важливо. Кожна пускова, все це захист кожного життя. Це дуже важливо. Em outubro, Zelensky já tinha assinado uma carta de intenções para a compra de 100 a 150 caças suecos Gripen. Pelo menos 3 pessoas foram mortas e outras 11 ficaram feridas num ataque com mísseis russos durante a noite na cidade ucraniana de Balaklia, na região de Kharkiv, disseram as autoridades locais na segunda-feira. O chefe da administração militar regional disse que 4 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos estavam entre os feridos. Os mísseis atingiram edifícios residenciais altos e veículos estacionados nas proximidades. Odessa também foi alvo de ataques com drones, havendo relatos de danos em infraestruturas energéticas e portuárias, de acordo com o chefe da administração regional. O ataque provocou vários incêndios e danificou embarcações civis. Uma pessoa ficou ferida. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia disparou 2 mísseis balísticos e 128 drones de ataque em todo o país durante a noite. As defesas aéreas abateram e bloquearam 91 drones, enquanto outros 32 atingiram os alvos. As forças russas têm intensificado os ataques aéreos para provocar apagões em todo o país, numa altura em que se aproxima o inverno. O primeiro-ministro polaco disse que a explosão no fim de semana numa linha ferroviária entre Varsóvia e o sudeste do país poderia ter conduzido a uma catástrofe. Não houve vítimas, mas Donald Tusk, que visitou o local na segunda-feira, lembrou a importância da infraestrutura. Sublinhou que é usada para a entrega de ajuda à Ucrânia. O ataque tem sido atribuído aos serviços de segurança russos por causa do apoio da União Europeia a Kiev. Prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie i decyzje prokuratury kwalifikujące to zdarzenie również to potwierdzają. Segundo as autoridades polacas, foram descobertos danos numa parte da via férrea perto da aldeia de Mika, cerca de 100 quilómetros a sudeste de Varsóvia. Já foi, entretanto, aberta uma investigação à explosão e outro incidente recente que também parece envolver sabotagem ferroviária. O crescimento da zona euro superou as expectativas este ano e esta dinâmica deverá manter-se, afirmou a Comissão Europeia na segunda-feira. De acordo com as previsões económicas da União Europeia, a produção aumentará 1,3% na zona euro em 2025, mais do que o previsto em maio. The EU's economy has beaten expectations in the first 9 months of the year. Looking further ahead, we expect growth to continue at a moderate pace despite the challenging external environment. The challenging external environment means that we should look at domestic drivers to fuel growth. Europe must rely on and develop its own strengths. As barreiras aduaneiras dos Estados Unidos continuam a ser motivo de preocupação e a incerteza em torno das políticas da administração Trump continua a ensombrar as perspectivas globais. As previsões de Bruxelas partem do princípio de que todas as tarifas implementadas pelos Estados Unidos no final de outubro manter-se-ão em vigor. Faltam apenas alguns meses para o referendo que decidirá o destino da nova reforma da Justiça em Itália. A medida aprovada pelo Senado há algumas semanas é uma parte fundamental do plano da primeira-ministra Giorgia Meloni para reformar o sistema judicial do país, criando carreiras separadas para juízes e procuradores. Os partidos da oposição alertam para o facto de esta medida poder pôr em causa a independência do sistema judicial. As sondagens estão agora a decorrer. I sondaggi confermano che una parte consistente degli intervistati, circa il 30%, non ha ancora deciso se votare sì o no. Abbiamo chiesto agli italiani per le strade della capitale cosa pensano di questo referendum.
Allora, non toccate la Costituzione perché è la legge fondamentale italiana, la più importante e più onesta forse che c'è oggi in Italia. Ha portato l'Italia fuori dalla monarchia e l'avvento della Repubblica e quindi non è giusto secondo me andarla a modificare ulteriormente più di quanto già è stato fatto. Io appunto sono contraria, cioè vorrei che insomma la riforma non passasse, nel senso che rimanesse tutto così com'è. Ecco, sinceramente sono d'accordo su chi vede un po' il rischio di una troppa politicizzazione dei magistrati e della magistratura. Ma nel momento in cui se ne parla di più e quindi si diffonde maggiormente la coscienza, voglio dire, dei termini reali della questione, insomma, penso che gli esiti sarebbero ben diversi. C'è il rischio che l'italiano che non ha una cultura giuridica non capisca su che cosa veramente è questo referendum, tanto è vero che l'hanno chiamato referendum sulla giustizia, quando in realtà non si tratta di un referendum sulla giustizia, perché non influisce sulla durata dei processi che so che oggi sono lunghi e ovviamente questa è la questione che sta più cara agli italiani che non vogliono aspettare 10 anni per avere una sentenza. Si tratta semplicemente di una riforma che non cambia la vita pratica dei cittadini, ma la peggiora. A maioria dos apoiantes dos partidos da oposição acredita que Giorgia Meloni deve demitir-se se a reforma for rejeitada no referendo.